على موعد يأتي الصيام بفضله فيا راغب الخير. Assalamu alaikum. Você sabia que os muçulmanos reconhecem as revelações divinas anteriores ao Alcorão? Sim, o Evangelho e a Torá também fazem parte das escrituras sagradas previstas pelo Islã, e respeitá-las representa um dos pilares da fé. Neste episódio, iniciamos uma sequência que vai abordar, além das sagradas escrituras, personagens importantes que são reconhecidos por muçulmanos e cristãos. Assalamu alaikum, que a paz esteja com todos. Nosso olhar hoje leva você à compreensão islâmica de que Allah fez uso de outras formas além do Alcorão para propagar a mensagem do monoteísmo puro, ou Tawhid em árabe. O primeiro ponto dessa compreensão é que cremos que a Bíblia contém a palavra de Deus. E esta é uma das principais crenças dos muçulmanos, já que a Bíblia, composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento, ou a Torá e o Evangelho, foram revelados inicialmente por ele. Nós também acreditamos que Allah enviou sua mensagem através dos profetas desses livros, como Moisés e Jesus, e eles são reconhecidos como grandes profetas e mensageiros do Islã. Sendo assim, encontramos no Alcorão os seguintes versículos sobre este assunto. Ele fez descer sobre ti o livro com a verdade, para confirmar o que havia antes dele, e fizera descer a Torá e o Evangelho antes como orientação para a humanidade. Dize, ó seguidores do livro, não estáis fundados sobre nada, até que observeis a Torá e o Evangelho, e o que de vosso Senhor fora descido para vós. E se houvessem observado a Torá e o Evangelho, e o que de seu Senhor fora descido para eles, haveriam desfrutado os bens acima deles e debaixo de seus pés. Entre eles há uma comunidade moderada, mas que viu o que muitos deles fazem. O Alcorão tem vários versículos sobre este tema, mas estes 3 já são suficientes para compreendermos que o Islã reconhece que a Bíblia contém a palavra de Deus. O segundo ponto é que cremos que o Alcorão contém informação sobre a autenticidade da Bíblia. Apesar de a Bíblia conter as palavras de Deus, conter não significa ser. E isto deve-se ainda a outros versículos do Alcorão que nos explicam o porquê. Então, ai dos que escrevem o livro com as próprias mãos. Em seguida dizem, isso é de Allah, para o venderem por ínfimo preço. Então, ai deles pelo que escrevem com suas próprias mãos, e ai deles pelo que logram. E quando lhes chegou um mensageiro da parte de Allah, confirmando que estava com eles, um grupo daqueles a quem fora concedido o livro, atirou para trás das costas o livro de Allah, como se não soubessem. O que esses versículos indicam é que houve ao longo do tempo adulteração da palavra de Deus, por parte de pessoas em posições importantes nas comunidades religiosas do que chamamos de o povo do livro, ou seja, judeus e cristãos. Por esta razão, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falando em relação ao que os judeus e cristãos citavam das suas escrituras, ordenou aos muçulmanos o seguinte: não acreditem no povo do livro ou desacreditem neles, mas digam, cremos em Allah e no que nos foi revelado. Isto é, não acreditem no que é citado por eles, mas também não digam que é falso, para não incorrer em pecado, no caso das palavras serem de fato de Allah. Isto é um princípio unânime entre os muçulmanos eruditos. Em terceiro lugar, é preciso compreender por que os muçulmanos não seguem a Bíblia atualmente. Um dos motivos está na ordem de nosso amado profeta sallallahu alaihi wasallam, como vimos acima: não acreditar nem desacreditar no que contém as escrituras anteriores ao Alcorão. Isso significa dizer que os muçulmanos não podem adquirir orientação religiosa da Bíblia, apesar de não lhes ser proibido lê-la. Esta orientação nos é dada pelo Alcorão e pela Suna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A verdade é que a Bíblia contém muitas contradições, por causa das adições e subtrações do homem ao longo dos anos. O fato da Bíblia conter contradições e incoerências, tanto contextuais como históricas, não chega a ser uma novidade, não é mesmo? Até mesmo estudiosos judeus e cristãos admitem que existem muitos conceitos e detalhes que não fazem sentido. Existem estudos acadêmicos que apontam as incoerências
e até as dúvidas teológicas que podem surgir na Bíblia. Não é o intuito deste vídeo ir a fundo sobre essas dúvidas, mas podemos mostrar alguns exemplos do que esses estudiosos já disseram. Sim, a Bíblia é humana, embora alguns, em nome do zelo, que não está de acordo com o conhecimento, neguem isso. Aqueles livros passaram pelas mentes dos homens, estão escritos na língua do homem, foram escritos pelas mãos dos homens e carregam em seu estilo as características dos homens. É humano e ainda assim divino. Existe uma condensação e edição, existe escolha na reprodução e testemunho. Os evangelhos têm a mente da igreja por trás dos autores, representam experiência e história. É bem conhecido que o evangelho cristão primitivo foi inicialmente transmitido oralmente, e que essa tradição oral resultou em relatos variantes de palavras e atos. É igualmente verdade que quando o registro cristão foi transformado em escrita, continuou a ser sujeito à variação oral involuntária e intencional, nas mãos dos escribas e editores. O Dr. Lobgut Friedrich Constantin, um dos defensores cristãos mais conservadores e inflexíveis da Trindade, foi levado a admitir que o Novo Testamento tinha sofrido modificações tão sérias de significado em muitas passagens que nos deixava em incerteza dolorosa em relação ao que os apóstolos tinham de fato escrito. Sendo assim, os muçulmanos, ao saber que o Alcorão tem uma legitimidade e autenticidade inquestionáveis até hoje, e sabendo que ele veio para confirmar, corrigir e revogar as escrituras anteriores, não tomam a Bíblia como orientação religiosa. Finalmente, cremos no Alcorão como o último testamento. Ibn Abbas, um dos companheiros do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, disse sobre alguns muçulmanos pedirem conselhos religiosos a judeus e cristãos. Por que perguntam ao povo do livro sobre qualquer coisa, enquanto o vosso livro, que foi revelado ao mensageiro de Alá, é mais novo e o mais recente? Vocês o leem puro, sem distorções e inalterado. E Alá disse-vos que o povo do livro mudou a sua escritura e a distorceu. E eles escreveram a escritura com suas próprias mãos e disseram, isto é de Alá, para vendê-la por pequeno ganho. O conhecimento que vos chegou não vos impede de perguntar a eles sobre qualquer coisa? Não. Por Alá, nós nunca vimos um dos homens dentre eles perguntando-vos sobre o que vos foi revelado.